Olá, amigos da Guardiões TV, voltamos com o nosso programa e o entrevistado de hoje é o autor da biografia de Pai Santana, Écio Salles. Olá, amigos da Guardiões TV, voltamos com o nosso programa. Hoje, nosso entrevistado é Écio Salles. Ele é autor do livro Pai Santana, Seja Alguém na Multidão. Olá, Écio, tudo bom? Olá, Ana, tudo Prazer ótimo. Prazer recebê-lo no nosso Prazer canal. todo. Primeiramente, a gente queria saber um pouco sobre o senhor. O senhor é historiador, vascaíno. Conta um pouco sobre a sua vida. Primeiro, eu estou me sentindo super à vontade aqui, rodeado de símbolos do Vasco. Não precisa do senhor, pode ser você mesmo. Queria agradecer o convite, né? Nasci num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, na Olaria, né? Fui batizado com o nome de um jogador do Vasco da década de 50, né? O Écio. Nasci em 1969, ali em Olaria, na franja do Complexo do Alemão. E, bom, uma família de vascaínos, né? Eu me sentia vascaíno já por conta disso, mas teve um momento chave em que, mais que me sentir vascaína, no que torcer para o Vasco se tornou parte de mim, que foi em 1977. Foi a primeira vez que eu fui a um jogo de decisão no Maracanã e pude ver o Roberto Dinamite fazer o gol que deu o título daquele ano para a gente. E ali o time me conquistou, né? Eu me tornei vascaíno de verdade, já não tinha um caminho sem volta naquele momento. E aí, bom, nos caminhos da vida eu fui fazer faculdade, me formei em letras, né? Eu sempre fui apegado à literatura, o livro mudou a minha vida quando eu era garoto, então a literatura me acompanha desde sempre. Aí me formei em letras, fiz mestrado em literatura brasileira e depois fui fazer doutorado em comunicação e cultura na UFRJ. O que me tornou, né, desde então, pesquisador, né, de várias áreas. Eu gosto de pesquisar cultura e todos os assuntos relativos ao futebol. Li vários livros sobre o Vasco e estava há um tempo já sem escrever um livro, né? E quando resolvi voltar a publicar um livro, eu tinha saído do lançamento de um livro de um amigo sobre um personagem do futebol, né, que é o Alex, do Curitiba. E aí eu falei, vou fazer um livro sobre o Vasco também, né? E foi assim que eu cheguei nessa história do Pai Santana. Bacana. É justamente essa pergunta que eu ia te fazer agora. Por que um livro do Pai Santana e não sobre algum jogador? Olha, então, o Vasco tem vários livros, né? O Roberto já tem livro e tal, e tinha alguns outros sobre quem eu gostaria de escrever. Mas o Pai Santana, ele tem um diferencial importante, porque mesmo não sendo jogador, ele, de alguma maneira, se tornou um ídolo da torcida. Uma imagem que a gente não esquece, e qualquer torcedor vascaíno tem essa imagem registrada na memória, né? É o Pai Santana, antes dos jogos, entrando no estádio, entrando no gramado, estendendo a bandeira vascaína, se ajoelhando, beijando a Cruz de Malta, né? E o estádio em uníssono, gritando Santana, Santana, Santana. Ele tinha essa relação de amor, né, de bem-querência com a torcida do Vasco, né? E era um personagem com a cara do Vasco, com a cara do Rio de Janeiro também, né? Ao mesmo tempo, você imagina, no mundo em que a gente está vivendo, né, cada vez mais preconceituoso, mais complicado, o Vasco tinha um massagista negro, obeso, né, macumbeiro, né, de origem popular, e que era um ídolo da torcida e um personagem questionável ali na própria hierarquia do clube, né? Porque mesmo ele nunca tendo feito um gol, nunca tendo defendido um pênalti, né? Nunca tendo dado um passe certeiro, né, para uma vitória do Vasco, ele, na verdade, foi responsável por manter uma mística, né, do que é ser vascaíno, né, do torcedor vascaíno, e, por outro lado, ele ajudou a manter inteiro, a colocar em campo vários jogadores que estariam contundidos, não fosse as mãos
ao mesmo tempo talentosas, né, ao mesmo tempo sábias, né, preparadas, e também um pouco milagrosas, né? Embora no livro eu queira ressaltar um aspecto técnico muito forte dele, parece que ele estudou muito para se tornar uma vez que se tornou, mas ele tinha também vários jogadores que eu entrevistei e disseram isso, que ele não sabia como, várias contusões, que achava que ia levar um mês, 2 meses parados, e uma semana o Pai Santana botava o cara inteiro para jogar. E além disso, era um personagem super dedicado, né? E vários jogadores, ele cuidava não só do clube, mas se tivesse um clássico, né, daqui a uma semana, 3 dias, 4 dias, ele se mudava para a casa do sujeito e ficava lá cuidando do cara até o cara ficar bom, né? Então acho que é um personagem que merece o nosso respeito e merece ser eternizado na nossa memória, né? Então por isso que eu decidi escrever esse livro sobre o Pai Santana. O seu livro foi financiado dessa maneira, né, com financiamento coletivo. E o senhor teve algum tipo de ajuda do Vasco ou de jogadores mesmo que Não, eu tive uma ajuda do Vasco, óbvio, né? Porque muitos vascaínos ajudaram ao ver que era sobre o Pai Santana, sobre o Vasco e tal. E muitos não vascaínos também. É um orgulho que eu tenho, é que sempre o personagem é tão importante que até inclusive flamenguistas ajudaram no financiamento coletivo, né? Mas do Vasco, obviamente, eu politicamente tenho muitas divergências com ele, mas não posso omitir o fato de que a ajuda que eu consegui do Vasco depois de algum tempo de solicitações não foi muito substancial, mas foi decisiva por esse do crowdfunding, veio do então presidente Eurico Miranda, né? Então, nesse sentido, eu sou grato, porque institucionalmente, né, como o Vasco da Gama, ele achou importante, não colocou a estrutura do Vasco a serviço, não me permitiu acesso aos jogadores, mas deu uma contribuição, né? Uma contribuição de quase 10% do valor total, né? Eu sou grato por 2 razões, pela ajuda em si e porque o valor dele deu um salto no processo de captação que fez com que os outros acreditassem que eu fosse chegar, né? E aí começou, depois de entrar o valor dele, começou a entrar muitos outros seguidos, né? Menores, mas que permitiram que o crowdfunding tivesse êxito, né? Então, por essa falta de acessibilidade aos jogadores... Não, jogadores não, mas também não souberam, né? Não que eles não quisessem. Eu também tive uma questão ética comigo, eu tive acesso a muitos ex-jogadores. Cheguei a cogitar pedir a contribuição para esses ex-jogadores, mas eu fiquei preocupado de confundir a figura do entrevistado, né, de que o fato de eu pedir qualquer valor monetário para um Roberto Dinamite, Edmundo, de nem qualquer jogador que tivesse acesso, influenciasse a entrevista, né, que eu criasse uma certa barreira ali. Então eu preferi não falar do crowdfunding com os entrevistados, com nenhum entrevistado. Eu fiquei muito feliz com o resultado do crowdfunding, porque ele me permitiu algumas coisas que eu teria muita dificuldade, né? Aí combinei de ir lá entrevistá-la. E foi uma entrevista maravilhosa, porque, embora a memória dela não lembre muitas coisas, o que ela lembra bem. E esse foi o único acesso que eu pude ter à infância do Pai Santana, né? Porque não tem nenhum registro. Ele chegou a dar um depoimento para o Nilo Fernando, que era enteado dele, mas ele quase não falou de André Luandes, quase não falou da infância dele. Ele começou a narrativa mais consistente a partir do boxe, né? Da carreira dele no boxe, que já era na década de 50. E esse período de 1938 até mais ou menos 1950, né? Quando ele vem, 41 mais ou menos, ele vem morar no Rio de Janeiro com a mãe, ele pouco fala, né? Ele pouco falou, inclusive, do pai e da mãe. Ele tem pouquíssima informação sobre eles. Eu soube mais dos pais do Santana pela Dona Teresa, né, que era a irmã. Então, o crowdfunding me possibilitou isso, né, além de me ajudar com a produção virtual do livro, né, deixar o livro pronto para que uma editora possa colocar o livro na rua. Legal. A respeito de outras histórias, algum ex-jogador que você entrevistou também contou alguma história sobre ele no dia a dia do clube? Olha, não só ex-jogadores, como ex-dirigentes, né, pessoas ali, médicos do clube, né, como foi o Cláudio Munhoz. O Santana era um cara de muitas histórias, né? Por exemplo, como ele tem uma trajetória que não passa apenas pelo Vasco, né? Ele começou no futebol, ele começou em 57, 58 ali no Botafogo, depois ele teve uma passagem pela seleção brasileira, aí foi na década de 60, né, para ser mais preciso, em 1963, ele foi para o Fluminense, onde ficou até 69. Em 69,
tem uma história incrível, né? Que a primeira pessoa que me contou isso foi o filho dele, o Reinaldo. O Fluminense, naquele ano, não tinha uma confiança total de que podia ganhar o título. Só que no arranjo do campeonato, o Fluminense acabou ganhando o Botafogo e foi a final do Flamengo. Mas não tinha muita confiança de que ia ganhar aquele título. E aí o Pai Santana comprou uma estátua da Cabocla Jurema, né, de metade do tamanho natural, uma estátua enorme, e levou para o vestiário do Fluminense. E falou que se aquela estátua ficasse ali, o Fluminense ganharia o título. E aí teve um dirigente que tentou impedir isso, mas os jogadores preferiram deixar esse negócio aí, porque pô, hoje está difícil esse jogo aí. E aí ele deixou a Cabocla Jurema lá e o time ganhou o jogo e foi campeão. Né? E o Santana falou que ia ser campeão e acertou. E é incrível como ele fez isso na carreira dele. Dizia que não ser uma coisa de fato acontecia. E aí é curioso, porque eu entrevistei um historiador do Fluminense, Heitor Dalincourt, que me disse que essa cabocla está lá até hoje. Meio escondida, não está mais evidente, mas está guardada lá em Laranjeiras até hoje. Né? E no ano seguinte, em 1970, a história, né, da ida do Santana para o Vasco tem a ver com isso. Porque houve um jogo, já no começo de 1970, entre Vasco e Fluminense, em São Januário, que o Fluminense era favorito, o Vasco estava muito preocupado, porque tem a história da praga do Arubinha, né? Muitos vascaínos já ouviram falar dela. E de 58 até 69, o Vasco não tinha ganho nenhum título. Né? E ele precisava ganhar pelo menos o Carioca, da década de 1970, para poder quebrar a praga de Arubinha, porque em 69 fez 11 anos sem título. Então, a diretoria do Vasco, principalmente o seu João Silva, né, que era o diretor de futebol nesse ano, estava muito tenso de que poxa, a praga vai finalmente se concretizar. Né? É agora. Chegaram, né? E é curioso, porque o Santana foi fazer um jogo em São Januário pelo Fluminense. E aí o Vasco, todo mundo esperava que o Fluminense fosse ganhar o jogo com facilidade, só que o Vasco arrasou com o Fluminense no primeiro tempo, só fez um gol, estava 1-0, mas o Fluminense não conseguiu jogar. E aí os jogadores foram desanimados para o vestiário, o que aconteceu, cara? O Vasco está jogando demais, então não sei o quê. E aí o Pai Santana falou para o diretor de futebol do Fluminense da época, olha, o time está perdendo, né, por causa da tática, nem dos jogadores do Vasco não. O time está perdendo porque o Fluminense entrou com a camisa branca. E o Fluminense nunca vai ganhar do Vasco com a camisa branca, tem que trocar pela camisa tricolor. E aí o time trocou pela camisa tricolor e foi jogar o segundo tempo com a camisa trocada. E foi 2-1 Fluminense no final. E alguém falou isso para o seu João Silva, o seu João Silva foi lá e tirou o Santana do Fluminense, tirou, mas ele estava já sem contrato, estava indefinido se ele ia ficar no Fluminense. E aí o Santana já chegou em São Januário cavando o estádio inteiro para achar o tal sapo enterrado lá. Né? Dizem que não achou um sapo, mas achou uma caveira de boa, alguma coisa assim. E o fato é que o Vasco, que não estava longe de ser o favorito para ganhar naquele ano, ganhou. Só que alguma coisa acontece, né? Uma das hipóteses ali é de que tinha um acordo financeiro entre ele e a diretoria do Vasco para os trabalhos que ele fez, que não foi cumprido. E aí ele foi para o América. E a história do Santana é tão curiosa que quando ele vai para o América tem um ano, tem uma performance, né? Não chegou a ser campeão, mas foi muito bem no campeonato. Né? E ao ponto de Plínio Marcos, né, que era torcedor da América e um escritor, né, prestigiado no país, ter atribuído ao Pai Santana um bom desempenho do time, embora tivesse um timaço. Né? E aí o Santana ganhou essa notoriedade também no América, né, porque tinha um certo protagonismo ali na coisa. Em seguida, ele era militar também, né, o Santana era sargento do Exército. E aí ele foi transferido para Pernambuco e foi trabalhar no Santa Cruz, onde ganhou o tetracampeonato pernambucano, né, como massagista de Santa Cruz. E é impressionante ver como tem foto de título com o Santana ali agachado, né, com os jogadores. Então ele, quando chegou de Santa Cruz, também ganhou um título. Né? Mas no final de 73 ele volta para o Rio e volta para o Vasco. Né? Resolve qualquer problema que tenha havido e volta para o Vasco. E aí tem um campeonato brasileiro onde a crônica esportiva, antes do campeonato começar, falava de Cruzeiro principalmente, né? O Cruzeiro tinha
timaço, né? Um time exuberante, o time do Cruzeiro naquele ano de 74, era o favorito para o título, e logo abaixo tinha o Internacional, o Santos, né? Alguns times ali que eram favoritos para o título, e o Vasco não estava nem de longe, era cogitado para ganhar o título, embora tivesse um belo time. Acontece que o campeonato foi se desenrolando, o Vasco foi passando de fase e chegou para o quadrangular final, né? E o Vasco ganhou de um, empatou com o outro, e na composição dos pontos, né, o jogo no Mineirão, né, que o Vasco empatou, permitiu que o Vasco tivesse a condição de decidir o título para o Cruzeiro no jogo extra. E curiosamente, nesse jogo que empatou, o Pai Santana disse para a direção do Vasco que precisava fazer um feitiço, né, que a entidade pediu para ele botar 3 ou 4 ovos no meio de campo do Cruzeiro, né, do campo do estádio eu acho que era no Mineirão. Então ele botou esses 4 ovos lá, fez o ritual que tinha que fazer e saiu. Quando o jogo começou, um jogador do Vasco, né, o Pérez, que era um português, que estava muito bem, que estava titular nesse jogo, ele pisou no ovo, escorregou e torceu o pé, logo no começo do jogo. E aí ele saiu reclamando, falando, pô, não sei o que houve, tinha um ovo, cara, quem botou um ovo no campo, escorreguei, agora a situação vai ter que sair e tal, não sei o quê. E o Pai Santana cuidando dele quieto, né? E quem sabia da história, né, falou, pô, aí, Santana virou feitiço, virou contra o feiticeiro, cara, e agora? E não é que o jogador que substituiu o Pérez fez o gol de empate, que permitiu que o Vasco depois pudesse disputar o título, aí no Maracanã, que é uma história que os cruzeirenses e, enfim, os adversários do Vasco em geral reclamam até hoje, né, porque não tinha motivo para o jogo ser no Maracanã, porque o mando de campo era do Cruzeiro. Mas, lendo os jornais da época, não narrativa vascaína, não, jornais da época, deu para entender o seguinte, que o jogo seria lá, mas uma das regras do campeonato era que se o time que mandasse o jogo criasse algum episódio, né, de ofensa, de hostilidade e tal, ele perderia o mando de campo. E nesse empate, o presidente do Cruzeiro invadiu o gramado e peitou o juiz e tal, não sei o quê. O Vasco descobriu essa regra, obviamente, falou, isso tem que, né, não pode ser lá e tal, não sei o quê. E o Cruzeiro não lutou muito, né, embora parecesse vantajoso, porque o Cruzeiro tinha um time tão melhor que o Vasco, que achou que ganhava do Vasco no Mineirão, no Pacaembu, no Maracanã, em São Januário, em Wembley, não importa, o Cruzeiro ia ganhar de qualquer jeito. E no Maracanã ia ter uma renda muito maior, então para o Cruzeiro seria vantajoso também. Só que deu Vasco, né, nesse jogo, e o Vasco foi campeão brasileiro, né? E muitos cronistas e jogadores do Vasco enalteceram o papel do Pai Santana, não só por essa coisa de ter colocado o ovo, de ter feito, né, trabalhos para que o Vasco ganhar, mas principalmente por ter feito um trabalho no campo da massagem, no campo da fisioterapia, recuperando os jogadores e dando moral para o time no vestiário e tal, e dando aquela força extra-campo, né, profissional, né, mas, e também espiritual, que permitiu que o time se organizasse para ganhar aquele título, né. Então, e a história do Pai Santana é recheada desses episódios. A primeira manifestação na crônica esportiva dessa força, né, aí no campo espiritual de Santana, mas também no campo profissional, foi o título do Bahia de 1959. Né? O Bahia foi o primeiro campeão brasileiro, né, em 1959. E aí o Bahia foi ganhando jogos no Nordeste e na segunda fase disputou contra times do Sul. Né? Então, na semifinal, o Bahia pegou o Vasco e acabou ganhando do Vasco, né, na melhor de 3 ali, levou a vaga, né, surpreendendo o Vasco. E foi decidido com o Santos de Pelé, né, Mengalvio, Pepe, né, o Santos. Né. E aí é óbvio que toda a crônica esportiva estava dando como certo o título do Santos. Né. E a estratégia, a regra do campeonato dizia que era um jogo lá, outro cá. Se os resultados fossem iguais, né, um ganhasse aqui, outro ganhasse lá, tinha uma negra em campo neutro. Né, um terceiro jogo em campo neutro. E aí o jogo em Santos, o Bahia ganhou. Né, e uma surpresa geral. Mas quando foi para Bahia, já com Pelé no time, o Bahia sacudiu, o Santos sacudiu o Bahia. Então empatou em pontos. E aí tinha que ter um terceiro jogo para decidir campo neutro. E esse campo neutro foi o Maracanã. Né? E aí o presidente do Bahia, Osório, ele foi conversar com o João Avelange, aqui no Rio de Janeiro, e falou que apesar de tudo e tal, não sei o que o time, que o Bahia tinha condições de ganhar.
do Santos que o Bahia ia ser campeão e tal, e o João Avelange, que tinha um carinho muito grande pelo Santana, já dos tempos de seleção, né, desde ali o final da década de 50, começo da década de 60, em que o Santana trabalhou com o Mário Américo e em 66 como massagista da seleção brasileira, né? E aí o João Avelange falou, cara, você só tem um jeito de você ganhar esse título, é levar o Pai Santana contigo, cara, pro time. Aí o Osório foi lá e buscou o Pai Santana. E aí o Santos estava vindo para o Rio de Janeiro para jogar, e aí no vestiário, diz o Pai Santana que os jogadores estavam meio tensos, falou, pô, cara, jogo no Maracanã, no estádio negro, um campo desse tamanho, Pelé vai brincar aqui, cara, vai acabar com a gente, tá, não sei o quê. E o Santana teria dito, ó, vocês cuidem de jogar a bola de vocês, que, né, palavras do Santana, né, que do crioulo cuido eu, deixa comigo. E aí ele fala para os jogadores, vocês vão ver que o peixe também morre pela boca, que o apelido do Santos é peixe, né, e tal, não sei o quê. Eu, cara, mas como assim, o peixe morre pela boca e tal, não sei o quê. E aí, isso é muito curioso, porque o Pelé acaba não viajando para o Rio de Janeiro e não joga esse jogo, né? E aí o Santana vai, o Bahia vence o jogo e é campeão, né? E aí o Santana entra no vestiário e falou, falei para vocês que o peixe morre pela boca, porque supostamente o Pelé teve um problema de amigdalite e teve que operar a garganta às pressas, não sei o que, e não pôde jogar. Mas, curiosamente, essa informação é controversa, porque os poucos jornais que deram a notícia da ausência do Pelé desse jogo disseram que, na verdade, ele tinha uma entorse, alguma coisa o Santos estava numa temporada muito difícil, e como o Santos era muito melhor, então preferiram poupar o Pelé, ele nem viajou para o Rio, ficou em São Paulo para cuidar de uma entorse no tornozelo. E isso é curioso, que mesmo que nesse caso não seja verdade, em muitos outros, o Santana tinha uma capacidade incrível de contar a história de forma que favorecesse o papel dele. Então ele tinha consciência, né, de que ele estava construindo um personagem ali, e que para esse personagem prevalecer, ele precisava colecionar histórias que não eram exatamente mentirosas, eram ajustadas, né, ali, eram aperfeiçoadas para favorecê-lo. Isso criou ali uma mística tão grande em torno dele que em 78, 79, o Vasco fez uma excursão para a Espanha. O João Saldanha, que estava acompanhando o Vasco também nessa excursão pela Espanha, conta numa das crônicas dele que o Santana estava com uma casaca que tinha sido cedida por um patrocinador do Santana aqui no Rio de Janeiro, que era as lojas Samaritana, que era uma loja de calçados. E que a torcida espanhola achou que aquele era o nome dele e gritava em alto bom som, Samaritano, Samaritano, Samaritano. E ele virou, o Roberto Dinamite me contou que essa era impressionante. A gente lutava, ganhava, fiz golaços e tal, ganhamos jogos, e quem a torcida gritava não era o meu nome, não era o nome dos meus companheiros de time, era o nome do Santana. Ele era um personagem, nesse sentido, muito carismático e muito esperto para construir uma narrativa em que ele conseguisse brilhar, né? E brilhava intensamente. E até, por outro lado, né, funcionava muito porque era um cara de muito bom coração, né? Então as pessoas viam naquela figura uma figura que merecia o respeito, consideração e tal. E nisso ele criou essa trajetória incrível, né, que ele tem. A história dele ter se convertido ao islamismo. Isso foi sensacional, cara, porque em 1984 ele foi levado pelo Antônio Lopes, ele foi trabalhar com a seleção do Kuwait, né? Chegando no Kuwait, ele reproduziu, né, no mundo árabe tudo que ele fazia aqui no Rio, né? E aí aquela personagem, né, um negão enorme e tal, não sei o que, cheio de mandingas, virou uma atração lá, assim, por si só, né? Mas principalmente ele era um profissional muito qualificado, né, muito dedicado, que chegava antes do horário, saía muito depois do horário, fazia muito bem o trabalho. Então ele ficou sendo admirado pelos jogadores árabes, que talvez não tivesse muito essa coisa brasileira, da brodagem e tal, mas respeitavam um cara que fazia muito bem no seu trabalho. Segundo, ele era muito atencioso, né, muito dedicado e muito competente, profissionalmente competente, né? Isso chamou a atenção do sheik árabe, que ficou muito amigo dele. Então ele começou a dirigir e ele simplesmente adesivou o carro dele com a imagem do Sheik Fahed, que era também o presidente da CBF de lá, né, da Confederação do Kuwait de Futebol.
E aquilo chamou muita atenção, ninguém nunca tinha pensado numa coisa daquela. E aí o Sheik, né, o Sheik ficou amigo do Santana, por conta disso, dessa relação que ele construía. Né? Além disso, ele animava as conversas, as reuniões entre os jogadores e a comissão técnica da seleção árabe. Em um dado momento, o emir do Kuwait, né, que seria um rei, né, do Kuwait, queria também ter a honra de ser massageado por aquele cara que todo mundo falava que tinha uma mão impressionante, não sei o quê. Só que pela lei islâmica, um gentio, né, um cara que não é muçulmano, não pode botar as mãos no rei. Né? E aí, para que ele pudesse pôr as mãos no rei, ele se converteu ao islamismo. Tem uma carta em inglês, né, do Eduardo Santana, que isso, reger tal, não sei o quê, aceita que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, né, e que não há outra religião verdadeira no mundo que não seja o islamismo. E aí ele passa a se chamar Ahmed Santana. Né? Tem um documento dele de viagem na Europa que é Ahmed Santana. Quando ele volta ao Brasil, em 89, ele volta para o Vasco, né? E é essa coisa de uma carreira mágica, né? Sempre ressaltando, né, que era um profissional extremamente competente, né? Uma das coisas que eu queria com o livro, né, um dos objetivos meus, é desfazer um pouco essa imagem de figura folclórica que a mídia e o senso comum popularizaram sobre o Pai Santana. Né? Ele era muito mais que isso. Embora não dê para deixar de falar desse outro aspecto dele, né? De jogar, de maneira, de botar galinha. Tem um jogo com Vasco e Grêmio, em que o Grêmio tinha um time muito melhor, era certo que o Grêmio ia ganhar do Vasco, e o Pai Santana soltou 2 galinhas no estádio, né? E aí a torcida do Grêmio começou a zombar, começou a gritar e capturaram a galinha. E é inacreditável, mas na hora que o torcedor matou a galinha, saiu um gol do Vasco, e o Vasco ganhou o jogo. E aí o Peninha me contou essa história, que ele até hoje é traumatizado com o Pai Santana e com esse jogo. Que ele fala, cara, não tinha como, o Grêmio estava muito melhor, cara. Quem ganhou aquele jogo foi o Pai Santana e aquelas 2 malditas galinhas lá. Eu falei, pois é, tá vendo? E aí em 89 ele volta do mundo árabe e vai para o Vasco, né? O Vasco, o Lazzaroni era o técnico. E a gente tinha um problema, né? O Bebeto não estava curando uma maldita contusão lá, que ele sempre recorria e tal, não sei o quê. O Santana falou, deixa comigo, pegou o Bebeto, foi cuidar do Bebeto, e o Bebeto voltou, né? Todo mundo lembra do desempenho do Bebeto, depois que curou uma contusão, inclusive tendo feito um gol que deixou aquele André Cruz do Flamengo sentado no chão, e o Vasco deu um sacode no Flamengo. Dali, né, o Vasco começou a campanha pelo além do que, né, o Santana volta para o Vasco em 89 e ganha um título brasileiro, né, pelo Vasco, o que mostra-se que ele, no mínimo, se você não acredita em magia, né, que ele tinha um poder mágico de dar títulos para o Vasco, você tem que acreditar que ele tinha muita sorte, né, porque ele chegou, falou que o Vasco ia ganhar um título brasileiro, e o Vasco ganhou o título brasileiro. É impressionante, né? Tem previsão para o lançamento do livro? Para o lançamento, exatamente não, mas o livro deve estar pronto em 1 mês, no máximo 2, e aí eu vou ficar meio para um calendário de editora, tem muito, né, também uma visão estratégica. Né? Eu gostaria muito de poder lançar o livro esse ano por algumas razões. Né? Tem o Tempo de Martim da Vila, que é um grande vascaíno, o Vasco também está fazendo, né, um aniversário, né, uma data redonda. E você tem algum projeto de escrever alguma outra coisa relacionada ao Vasco, algum outro personagem? Sim, agora, né, eu gostei muito dessa experiência. Ainda não sei dizer que personagem seria, mas vou revelar aqui, tomara que não me roube. A ideia é não se roubar também, tudo bem, que eu acho mais importante do que eu escrever é ter, né, a história. Eu gostaria de escrever, né, depois que fizesse o Pai Santana, eu gostaria de escrever a biografia do Gênio Pernambucano. Porque tem alguns momentos, né, quando você tem uma paixão, tem alguns momentos que são marcantes, e eu não consigo tirar da memória quando o Vasco virou o jogo contra o Palmeiras na Mercosul, o Juninho Pernambucano completamente transtornado no lateral, batendo, né, com a cruz de malta aqui no peito, por aquela virada heróica, aquele momento mágico da história do Vasco, e o Juninho foi muito protagonista daquele momento. Né? Além do que, foi um cara que, quando voltou do exterior, tinha várias propostas mais interessantes financeiramente, e ele decidiu ficar no Vasco, mesmo
não sendo talvez, do ponto de vista profissional, naquele momento, uma opção mais vantajosa, né? Tinha proposta de São Paulo, de esporte e tal, ele podia fazer, até o Flamengo fez proposta para ele, e ele resolveu jogar no Vasco, né? Então acho que é um personagem que também tem que ser eternizado de alguma maneira, né? Mas tem uma coisa também, que depois de falar do Pai Santana, eu queria escrever um livro sobre grandes personagens, grandes personagens negros da história do Vasco, e que nem todos têm a celebração que merecem, né? Desde os jogadores lá do time de 1927, né, que vieram do Bangu, que ganhou o primeiro time de negros a ganhar um título, né, e na época da resposta histórica e tal, não sei o quê, até o Alci Portela, e, enfim, outros, Dedé, outros jogadores que marcaram, que vestiram a camisa do Vasco e que tiveram de alguma maneira essa questão, né, do Vasco como um time que combateu o racismo no Brasil, né, que ajudou, né, nessa luta contra o racismo. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Eu não sei se é uma mensagem. Assim, eu primeiro queria agradecer quem prestou atenção até agora, né. Eu acho que o Pai Santana é um dos nomes históricos importantes e relevantes que passaram pela Colina, passaram por São Januário. O Vasco, assim, uma das coisas que mais me entristecem é ver episódios como o do Paulão, né? Os vascaínos não podem esquecer que uma das marcas do Vasco, além de ser um time vitorioso, com vários títulos, né? com várias partidas memoráveis, é um time que cumpriu um papel na luta contra o racismo nesse país, né? Que é um dos problemas mais graves, na minha opinião, e nós não podemos cometer contra os nossos jogadores negros ou não, o que quer que seja, gestos de preconceito, né? Muito menos racista. Então, eu acho que o Pai Santana é emblemático disso. O Pai Santana é demonstração da grandeza, né, do ser humano, porque ele foi um ser humano incrível, e da grandeza do nosso time, do nosso clube, que permitiu e criou as condições para a construção de uma personagem tão relevante que diz tanto da cidade, né? O Pai Santana é um cara ligado ao carnaval, ligado à cultura brasileira, ligado ao futebol, ligado ao Vasco da Gama. Ele é um dos motivos que nós temos para nos orgulhar da Cruz de Malta, né? Do time para o qual torcemos. Então, é isso. Espero que logo o livro esteja nas livrarias e que a gente possa trocar uma ideia de novo, já com o livro na mão. Queria agradecer o convite dos Guardiões da Colina. Uma honra, um orgulho de ter sido entrevistado aqui, de participar desse programa. Desejo sucesso, longa vida, viu? Obrigadão. Obrigado. E boa sorte também com o livro. Vai dar tudo certo no lançamento. A gente espera o lançamento, que ele seja em breve também, para a gente poder ler e prestigiar essa obra. Essa caneca é um presente do nosso canal para você. E muito bom, obrigado. Encontrar você em breve. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Ana. Desejo mesmo um abraço a todos aí. Saudações vascaínas. Saudações. Muito obrigada e até o próximo programa.